Obrigado, senhor presidente. Agradeço o comparecimento do convidado. Eu queria iniciar minha fala esclarecendo ao senhor que a saúde pública, como direito de todos e dever do Estado, a culpa do Estado não exclui a culpa do governo federal, porque isso é chamada culpa concorrente. Então, o senhor está aqui e eu quero lembrar também que o senhor foi convocado pela base aliada do presidente Jair Bolsonaro. Foram integrantes do presidente Jair Bolsonaro que fizeram essa convocação, claro, aprovado pela CPI, mas que, quando o governo federal vê um aliado envolvido em alguma coisa, ele não quer vincular. Ele fez isso com Pazuello, com todos os generais que deixaram o Planalto, Santa Cruz, Rego Barros, inúmeros outros aliados, e também fez isso com o governo do Amazonas e está fazendo com o senhor. Então, por que ele faz isso? Porque ele age como se não tivesse responsabilidade para tentar se eximir da sua responsabilidade, que é patente, porque quem tem legitimidade para celebrar contratos é o Estado brasileiro, através do presidente da República, eu não tenho dúvida disso. Queria deixar claro para o senhor que no dia 23 de dezembro de 2020, o governo do Estado do Amazonas decretou o fechamento das atividades, não é isso? Então, isso aconteceu no dia 23. Exatamente no dia 27, após alguns protestos da população, ele voltou atrás e permitiu a reabertura. Não foi isso que aconteceu? Exato. Então, veja bem, dia 23, o senhor é secretário de Estado de Saúde, o governo entende que tem que determinar medida de restrição, fechando para não proliferar o vírus, e dia 27, 4 dias depois, ele volta atrás. Em 4 de janeiro, o deputado Osmar Terra declarou que, aspas, embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde junho, mostrando uma imunidade de rebanho em formação, e se manteve assim até o último dia do ano. 10 dias após essa declaração, a cidade entrou em colapso. Então, veja bem, Vossa Senhoria informou que sua secretaria foi contrária à reabertura. Não é isso? O senhor foi contrária à reabertura das atividades. A recomendação da rede, da assistência da Fundação de Vigilância e Saúde era a restrição, porque é a única medida que pudesse dar uma trégua para a rede. Tá. O governo estadual utilizou alguma fundamentação técnica para a reabertura? Porque, veja bem, se no dia 23 o governo fala, olha, tem que decretar, é lockdown, com aval do senhor, como secretário, dia 27 ele volta atrás, dia 10 entra em colapso. Quero lembrar ao senhor que só no dia 14 faleceram 159 amazonenses. Isso foi o recorde. Então eu pergunto, o governo do Estado utilizou alguma fundamentação técnica para voltar atrás? Senador, a retomada do decreto, ou a revogação do decreto, se deu em função da pressão das manifestações, inclusive com a orientação da segurança pública em relação às manifestações que estavam sendo violentas. Com todo respeito, dentro da Constituição Federal existem bens jurídicos a serem protegidos. A liberdade é um deles? É. Mas o principal bem jurídico que tem que ser protegido pelo poder público é a vida humana. Então, quando você tem um conflito entre dois bens jurídicos, eu não tenho dúvida, sacrifique-se aquele de menor valor. Então, o senhor está falando como secretário estadual de saúde do Estado do Amazonas, que era necessário decretar o lockdown, foi decretado 4 dias depois, por uma pressão de algumas pessoas, volta-se a liberar. Há o colapso, 10 dias depois, o colapso no sistema de saúde, as pessoas morreram asfixiadas. Isso é um homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, quando diz se o crime é praticado com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Isso é crime hediondo. Então, o senhor está falando que foi por pressão e não foi uma decisão técnica. Isso é muito sério. A responsabilidade do senhor, enquanto secretário de Estado da Saúde, a responsabilidade do governador é patente. Porque quem, de qualquer forma, concorre para o crime, deve responder pelo mesmo crime.
Eu pergunto, houve pressão do governo federal para que fosse feita essa reabertura? Desconheço. Por gentileza, o senhor está aqui para dizer a verdade. Eu não tinha nenhum representante do governo federal no comitê de crise. Eu desconheço essa pressão. A formação do senhor em engenharia, o do governo do estado, o senhor, tudo bem que o senhor estava gerindo uma pasta sensível, que para mim, na minha humilde opinião, tem que ser ocupado por uma pessoa técnica, que saiba o que é Sistema Único de Saúde, que saiba o que é gerir o sistema de saúde, que saiba que o principal bem jurídico é a vida humana. Não é à toa que o abre-alas do Código Penal começa com os crimes contra a vida. E se eu me falar que entre um conflito, entre uma pressão da população para abrir o comércio e salvar a vida, sacrificou-se em um único dia 159 amazonenses. Essa responsabilidade é de vocês. E isso tem que ser dito para a população brasileira. Caso fosse feita alguma transferência de sigilo, agora essa pergunta para o senhor. Se fosse feita uma transferência de sigilo das comunicações de Vossa Senhoria, por essa comissão, haveria registro de algum integrante do governo federal solicitando a reabertura? Preste atenção, porque a CPI pode quebrar o sigilo do senhor. E eu estou perguntando, se caso for feita essa abertura do sigilo do senhor pela CPI, vai haver ali, o momento de o senhor falar é agora. Nós temos uma lei que abraça testemunho e réu colaborador. Eu acho que o senhor podia até se valer dela. Se valer da lei de proteção a testemunho e réu colaborador. Não puxe para uma responsabilidade se o senhor não tem. Por favor, o comportamento do senhor vai ter responsabilidade, seja civil ou penal. Então, eu estou perguntando, se essa CPI determinar a quebra do sigilo das comunicações do senhor, essa comissão vai ver ali algum registro de algum integrante do governo federal solicitando a reabertura do comércio no estado do Amazonas? Senador, eu trabalho com a verdade, e a verdade é que eu não tinha contato com o governo federal nesse nível político que o senhor está se referindo. Então não tem nenhum contato no registro do senhor, se for feita a quebra de qualquer pessoa do governo federal solicitando que fosse reaberto o comércio? Não, não há. Perfeito. O senhor mencionou que o foco da visita da senhora Mayra Pinheiro a Manaus foi a promoção do uso de medicamentos chamado kit Covid, cloroquina, ivermectina, azitromicina. Antes dessa visita, o governo federal já havia atuado na promoção do uso desses medicamentos contra a Covid junto ao governo do estado? Enquanto eu estava lá, não. Sabemos que o senhor não é médico, mas no entendimento da secretaria que o senhor comandou, a cloroquina é um remédio eficaz contra a Covid? Existia uma nota técnica do ano passado que falava sobre isso, mas ela estava obsoleta em função do que já foi feito. Sim ou não? A cloroquina é eficaz no combate ao Covid, secretário? Sempre as orientações eram para deixar isso na conduta médica. Então, eu acredito que o médico tinha que tomar decisão. Você acha que na bula da ivermectina está lá? Não, só um minutinho. Não, porque você estava no lançamento do Tratecov lá. E lá fez uma coisa, que você distribuiu o kit Covid. 2 milhões de cloroquina para unidades básicas de saúde, onde a pessoa chegava lá e pegava o kit Covid. E quando você disse há pouco, e eu fiquei quieto porque eu acho que não fluiu a tua presença aqui, não fluiu absolutamente, não houve esclarecimento nenhum. Né? Eu acho que as investigações, por outro lado, vão... Você veio aqui só para tentar explicar o inexplicável. A falta de oxigênio foi uma coisa, Marcelo. Mas uma coisa que eu quero dizer, o interior do Amazonas não teve os casos que teve em Manaus. Manaus, primeiro que Manaus, a população é maior do que o interior toda. Primeiro caso. Segundo, no interior do Amazonas, as pessoas vivem mais isoladas que a capital e não tem aglomeração. Totalmente contrária à política que o governo prega. Porque no interior não tem bailes, não tem bar, a pessoa trabalha, vai para casa, não tem essas aglomerações todas como tem na capital. Que o governador tira o lockdown num dia, aí lá numa praça está lotado de gente sem máscara no dia seguinte, se infectando. Então o interior
é uma situação diferente. Não é o interior do Amazonas, é o interior da Amazônia todo. Lógico que nós tivemos problemas em municípios grandes, tivemos muitos problemas. Teve que se transferir muitos pacientes para Manaus, mas o número de casos e de óbitos não foi por causa de tratamento precoce, foi pelo isolamento. Essa que é a diferença entre a capital e o interior. Não é? E mais, quando se faz uma contabilidade de UTIs, é porque no interior se tem hospitais em todos os municípios, mas não tem recursos humanos. Primeiro que não é qualquer profissional de saúde que sabe entubar uma pessoa. Tem que ter intensivista para fazer isso. E você passou o dia todinho aqui e não conseguiu falar isso que eu estou te dizendo. Então nós não temos. Agora, as outras coisas, falta de planejamento em relação ao oxigênio, isso é gravíssimo. E outras coisas mais que está sendo investigado e que você vai ter que responder por isso, que é natural. Eu também tenho problemas para responder e responde de cabeça erguida porque eu sei que não fiz nada. Inclusive, senador Cotarati, senadora Leila, que estão aqui, o Hospital Delfim Aziz tem o nome Delfim Aziz porque é minha mãe, que já é falecida, mas tem mais de 500 leitos. Tem poucos hospitais no Brasil com mais de 500 leitos. São 180 leitos de UTI e 300 e poucos leitos para utilização, mais de 500 leitos. E me orgulha muito eu ter construído esse hospital na cidade de Manaus e no meu estado do Amazonas. Obrigado, senhor presidente. Só para ainda concluir, esses medicamentos que eu te falei do kit Covid, eles eram distribuídos na rede estadual do Amazonas? Foram, né? Não. Ele foi distribuir esse medicamento nesse lote de hidroxicloroquina, foi enviado às prefeituras. Foi o governo do Amazonas que pediu para que fossem enviadas a cloroquina, hidroxicloroquina, outros medicamentos do chamado kit Covid? O hidroxicloroquina é utilizado regularmente na rede, inclusive pelo CEAF, para outras causas. Né? E nós estávamos com o estoque zerado. Mas não era para outras causas, né? Sim, para outras causas. Você está querendo subestimar a capacidade intelectual de qualquer pessoa. Não é isso. Estou dizendo que o pedido também atendeu para repor esses estoques de outras causas. O senhor também não me respondeu quando eu falei que houve o lockdown, 4 dias depois o governo voltou atrás por pressão, e eu perguntei, e aí entrou no colapso em 10 dias, 159 pessoas morreram em um único dia, e eu perguntei se houve pressão do governo federal, o senhor falou que não, então houve pressão de quem? Para reabrir o comércio, para reabrir. Não, a pressão que eu vi foi dos povos, da população. Mas ele se sobrepõe? Como que pode a sua população vai falar, eu quero... Foi feito o decreto lockdown para não permitir, para que seja violado o principal bem jurídico que é a vida humana. Eu quero meu comércio de volta. Aí você subservientemente faz, apenas de forma submissa faz isso? Sem nenhuma avaliação com cientificidade? Não, foi feito... Foi precedida de várias reuniões, o senhor tem responsabilidade, o senhor é secretário de Estado de Saúde, o senhor tem que obedecer à ciência. Por favor. Eu fico muito triste quando eu vejo que nessa comissão aqui estão jogando no lixo a ciência. Respeitem a ciência. Respeitem que quando há um conflito entre bens jurídicos, a vida humana se sobrepõe a qualquer outro bem jurídico, inclusive a liberdade do comércio. Porque economia a gente põe ela de volta, mas salvar a vida humana não. Quanto que vale uma vida de um amazonense? Quanto que vale uma vida de uma mãe, de um pai, de uma criança, de uma irmã? Isso que o senhor tinha que ter pensado, e o governo? O senhor mencionou que esses medicamentos eram destinados para doenças reumáticas, entre outros. Mas a senadora Elisiane, por exemplo, mostrou que a quantidade recebida era muito superior. O senhor reconhece que esses medicamentos foram enviados para o tratamento da Covid? Sim, por favor. Sim. Foi enviado a pedido... para a distribuição das prefeituras, a pedido do governo federal. Tá. O senhor mencionou que a senhora Mayra antecipou, durante sua visita a Manaus, o lançamento do aplicativo Tratkov. O senhor falou
que a senhora... Falei que ela comentou a respeito que ia ser apresentado. O senhor poderia detalhar exatamente o que ela disse? Porque, olha só, a Mayra estava lá falando do Tratkov. O senhor é o secretário de Estado da Saúde. O que ela falou sobre o Tratkov? Ela falou que era uma ferramenta que iria facilitar o diagnóstico. Só não deu mais detalhes porque iria ser apresentado depois. Ela disse que estaria disponível para todos os brasileiros e não só para os médicos? Não me recordo, senador. Não me recordo. O senhor secretário de Saúde recebe ela falando que vai lançar um aplicativo Tratkov num estado que está tendo um alto índice de mortalidade por Covid. Ela fala que vai lançar o aplicativo. O senhor não sabe nada do aplicativo? Não, o aplicativo não estava com a doutora Mayra na época. Mas esse ela iria ser apresentada. Seria disponibilizado Foi feita para uma todos os brasileiros e não só para os médicos? Eu acredito que ia ser, pelo que eu vi do sistema, ia ser disponibilizado na rede básica de saúde. Para todos os brasileiros. Eu não lembro dessa afirmação, só, mas se ela basta o senhor está entrar, registrado... Eu vi, basta o senhor entrar no Tratkov e colocar os sintomas da Covid que ele já te prescrevi, ivermectina e hidroxicloroquina. Isso é crime. Isso é um genocídio. Nós não disponibilizamos essa ferramenta para a rede. Mas o senhor era secretário de Estado e estava lá sendo conivente. Quem de qualquer forma concorre por crime responde pelo mesmo crime. Não tem dúvida disso. Perfeito. A equipe do Ministério da Saúde, chefiada pela secretária Mária Pinheiro, fez um tour por 13 unidades básicas de saúde de Manaus. Ela fez um tour lá por 13 unidades, promovendo o uso da cloroquina em janeiro de 2021. O senhor tinha conhecimento na época dessas atividades? Ela tinha duas agendas. Uma agenda para trabalhar com o governo do Estado, para conhecer algumas unidades de saúde de média e alta complexidade, e outra com atenção primária com a nova gestão da Prefeitura de Manaus. Essa agenda com a Prefeitura eu não acompanhei. Alguma unidade de saúde do governo estadual foi visitada pela equipe do Ministério da Saúde? Alguma unidade foi visitada por uma equipe do Ministério da Saúde? Com a doutora Mayra? Sim, se for a doutora Mayra, sim. A reunião inicial do dia 4 foi feita dentro de um auditório de uma unidade de saúde que foi o Delfina Assis. Nessa reunião houve o chamado tratamento precoce? Foi discutido? Não, foi abordado sim por ela essa necessidade, ao ver dela, desse tratamento. Tá, senhor presidente, eu vou concluir, por favor. O senhor tem conhecimento de que qualquer palestra, aula, reunião ou comunicação de qualquer tipo dessa equipe do Ministério da Saúde para funcionários estaduais de saúde sobre o tratamento precoce? Chegou ao conhecimento do senhor qualquer palestra, aula, reunião, comunicação dessa equipe do Ministério da Saúde para os funcionários estaduais sobre o tratamento precoce? Não, sobre esse tratamento precoce, a única reunião que eu participei, eu estou falando para os funcionários. Não tenho conhecimento. Não tem. Senhor presidente, para mim está muito clara a responsabilidade tanto do governo do Estado como do secretário de Estado de Saúde os 488.404 brasileiros e brasileiras que perderam sua vida humana quando num conflito de bens jurídicos diferentes, não se priorizou aquilo que é mais sagrado na Constituição Federal, que é preservar pela vida humana o respeito à integridade física e à saúde.